Eu quero aproveitar para falar, já trocar completamente de assunto, tá, gente? Para falar do Zubeldia. É isso. Zubeldia no Aí fodeu. Aí, ó, fecha a câmera. Lá no Fecha, dono da Torcedor do São Paulo precisa entender o seguinte: o time do São Paulo por esse ano é muito limitado. O time do São Paulo sem Lucas Oscar é limitado ao extremo. Vocês aceitariam ele de volta para o São Paulo, o Dorival? Claro que aceitaria. Não, só para saber sim, né? Eu quero aproveitar para falar, já trocar completamente de assunto, tá, gente? Para falar do Zubeldia. É isso. Zubeldia no Aí fodeu. Aí, ó, fecha a câmera. Lá no dono Fecha da bola pra tem o... Daqui a pouco você fala, Souza. Fala agora, Souza. Agora é você, irmão. Eu acho que já era normal com a saída do Dorival. Eu acho que o problema do São Paulo não é um problema só do treinador, é um problema estrutural e de muito tempo já. Não é um treinador, todo treinador que chega, troca. Aí você vai... E o torcedor, eu até entendo, porque o Dorival foi o único treinador que tirou o São Paulo de uma fila aí de Copa do Brasil que nunca tinha um título inédito. Mas o torcedor precisa lembrar que naquele ano o São Paulo ganhou um jogo fora de casa, que foi contra o Bahia, o último jogo, né? Eu acho que para o elenco que o Zubeldia tinha ano passado e tem esse ano, o trabalho dele é bom. Eu acho que o trabalho dele é bom. Eu acho que trocar o treinador agora, numa circunstância, para tentar algo, para algo que já aconteceu no passado, porque assim, todo mundo está reclamando, o torcedor do São Paulino está reclamando assim, mas ele entrou com 3 volantes e 3 zagueiros. Cara, se o Caleri fizesse o pênalti, ninguém estava lembrando de 3 zagueiros e 3 volantes. Então você precisa, no final das contas, quem decide é quem está dentro do campo. Se o Caleri faz o gol no começo do jogo, não tinha como o Sport estar se defendendo. Porque sabe o que acontece, Casimiro? A galera, eu me coloco nesse meio, a gente está vendo um jogo aqui na televisão. A gente acha que a velocidade do jogo é a mesma que a gente está vendo de fora, está dentro do campo. É longe de ser. E parece que está jogando sem ninguém. Parece que você vê espaço daqui, mas o São Paulo, o volante precisa sair mais. Mas do outro lado tem um time que treinou também para poder se defender, entendeu? Então eu não acho que o que vai salvar o São Paulo seja o Dorival. Tipo assim, vamos mudar agora e vamos trazer o cara que, ganhou um título que ninguém imaginava, porque aquele título do Dorival também é cinema, né? Totalmente. Aquilo era Oscar internacional, porque o enredo é brincadeira. Quase o Zubeldia faz isso ano passado. De novo, quem diria que o São Paulo ia bater de frente com o Botafogo, que ganhou tudo no ano passado? O São Paulo ficou a um pênalti e um gol sozinho do Caleri, que errou, de passar por uma final de Libertadores. Aí, se ia ganhar ou não, a gente não sabe. Mas é um São Paulo que, pelo elenco que tem do ano passado, eu não vi. Eu, particularmente, eu mudaria a minha opinião se eu visse qualquer time que jogasse contra o São Paulo, ou no Morumbi ou fora do Morumbi, deitar e rolar no São Paulo. Eu não vi esse jogo ainda. Foi o caso ontem, né? Eu não vi esse jogo ainda. Eu vi o São Paulo ano passado bater de frente com o Atlético Mineiro na Copa do Brasil e vi o São Paulo bater de frente ano passado, ganhou do Flamengo, perdeu aqui, ganhou lá. É um time competitivo. Eu não acho que o problema do São Paulo seja só o treinador. Vai se mudar o treinador, o São Paulo tem quase 1 bilhão de dívida. Cara, é isso. Toda vez que a gente bate numa crise, a gente vai também olhar pro todo. Quando tá ganhando, meu irmão, tá tudo lindo, pode estar o bicho pegando no clube, tudo errado, mas ninguém lembra e ninguém olha pra isso. Quando começa a perder, os problemas estruturais, as questões que acontecem na parte política, elas se tornam mais evidentes, não tem como. E a gente sabe que as tomadas de decisões no futebol, elas são muito confusas. Eu queria saber, Simões, repete aqui no meu ponto, fazendo favor, a história do pênalti. O pênalti marcado foi muito parecido com o pênalti que o São Paulo reclamou muito. Não foi pênalti. Para mim também não foi pênalti. Não foi pênalti. O fato de eu acho que o Klaus leva vantagem muito. Parece ou não parece? Dá uma olhadinha. Parece. A diferença que tem é que o Vitor Roque procura o contato. O Luciano não. O Luciano há o contato, mas o contato é mínimo. E todas as vezes que tiver um contato dentro da área e você for ver em câmera lenta, você tem que ver a intensidade do contato. Isso aí também é um negócio que eu fico doida com isso aí. Porque essa interpretação, mesmo em VAR, essa interpretação em câmera lenta, ela é um negócio muito confuso. O que me deixa puto da vida é só o seguinte. A discussão, porque sempre vai virar um jogo de quem é mais ou menos injustiçado. Exatamente. E aquilo que a gente falou, não existe uma discussão do todo. A nossa arbitragem é ruim. Exatamente. Em vez de você virar e falar, tipo assim, não, reclama agora. Não, porque antes você reclamou. Não, agora reclama você. Não.
Não vamos ninguém reclamar? O que me marcaram desse vídeo aí foi absurdo. Como se eu fosse o cara da arbitragem. A culpa é sua, Souza. É porque assim, é isso, tipo assim, reclama agora. Ou quando acontecer outro lance, você vai reclamar. Sendo que o que a gente tem que falar é, cara, nossa arbitragem é muito ruim, velho. É o que eu penso, Casé. É muito ruim, velho. Que isso? E assim, aí a gente vai entrar numa outra discussão. Está se discutindo agora, por exemplo, né, e a gente está vivendo esse primeiro ano de ligas e da unificação das ligas. Cara, precisa ser pauta primordial nessa criação da liga, ou com o Ronaldo lá na tentativa de ser presidente da CBF, que não deu certo, mas beleza. A primeira pauta tem que ser a profissionalização da nossa arbitragem, cara. Arbitragem e gramado. E calendário, são três Acho coisas. que Cara, não dá pra todo ano, sinceramente, cara. É Toda chato pra semana caramba. é muito chato. Toda semana, todo ano a gente começa falando dessas três coisas. A primeira delas, calendário sempre, né? Confuso, né? Depois a arbitragem, que não. E não tem. Tecnologia parece que vai resolver esse problema. E também a questão do gramado. Então, assim, a gente tem que matar essas pautas, pô. Eu vou te falar, é chato pra gente também. O Souza falou isso, claro cara. que E se você reclama de... Desculpa, Casé, mas se você... Por exemplo, aí a gente tá falando desse lance aqui. Aí pega a imagem da gente falando que não foi pênalti pro São Paulo. A torcedor do São Paulo tá vendo essa imagem. Aí daqui a uma semana, o São Paulo vai ser prejudicado. E agora? Aí o cara vai chegar na nossa DM e vai falar: ah lá, você falou que não foi pênalti do São Paulo aquele lance. Esquece de cobrar quem tem que cobrar. Exatamente. É porque o cara quer... Um rato... O cara quer cobrar que a gente fale que o time dele foi prejudicado. Sim. Se ele sentir que a gente falou que o time dele foi ajudado, ele fica revoltado. Só que no fim das contas, o que a gente está falando é a arbitragem é ruim. Não é que o time dele foi ajudado ou foi prejudicado. Mas aí, cara, você vai ter que, para você ter essa discussão, os times têm que... O Souza falou isso. Cara, você chegar num programa esportivo, e aqui é o nosso primeiro tempo de bola, tá? Se todo tempo de bola a gente tiver que ficar falando de polêmica de arbitragem, porra, meu irmão, enche o saco. E já vou avisando, a gente vai falar. Foi esculhambado, foi demitido da CBF. Vira a solução dos problemas do São Paulo Mas do no São sábado. Paulo ele sai bem, né, Eugênio? Ele sai inteiro. Então do São concluímos que ele não deveria ter saído, como eu falei agora há pouco, do São Paulo para assumir a seleção Era um brasileira. convite Eu pra falei na seleção, época. Na época eu falei isso, fui massacrado também. Eu falei na época também. Que não deveria ter pra seleção. Ah, Pra porque zona que é a CBF? Porque a seleção não tem mais isso. Agora, eu acho, sim, o absurdo dos absurdos se cogitar demissão de técnico na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Mas você sabe que as cornetas já tocam pros... Já há algum tempo, Se aquele quer jogo contra o trocar, Palmeiras... troca na virada do ano, porque aí tem pré-temporada, faz todo o trabalho para chegar. A temporada começa agora. O que aconteceu até aqui era pré-temporada. Agora começa para valer. Brasileiro começando hoje, meio de semana começa a Libertadores Sul-Americana. Agora que tem que ver o trabalho. Não jogou bem? Não jogou bem. Pô, não tinha Lucas e Oscar, os dois juntos. Quebra. Pô, Quebra. É, E do outro lado tem um time que veio para buscar o empate. dois jogadores com mais de 30 anos que vão precisar dosar ao longo Acho da que temporada. são as estrelas do time. São, tecnicamente, de onde mais tem para tirar. Mas precisa... É o São Paulo. Mas... Agora, falar em demitir técnico na primeira rodada... Não, isso é insanidade, mas o ponto é muito fácil hoje atacar o Zubeldia e pedir a cabeça do treinador, porque a torcida já está desgastada, o torcedor aqui no futebol brasileiro tem pouca paciência, o Dorival no mercado aumenta essa impaciência. Agora, o Eugênio falou, se quer trocar de técnico, São Paulo teve a chance no fim da temporada, o trabalho do Zubeldia já era questionado. Como o Cruzeiro também teve, e não trocou o Diniz. E tomou a decisão de manter. E aí depois, Campeonato Paulista, o São Paulo não engrenou, muita oscilação. aí ficou a imagem do jogo contra o Palmeiras, que foi eliminado, mas que o São Paulo foi lá, jogou bem e tal, não sei o quê, controlou o jogo. Analisando o campeonato O inteiro, também. o São Paulo foi mal. Pênalti. Sabe o que segurou o Zubeldia para esse ano? Ele ter levado o São Paulo a um nível competitivo Sim. em Libertadores, com um meio-campo dilacerado sem Alisson Não tinha e Pablo Maia. Aliás, está sem o Pablo Maia. Então, não é que continua, voltou, mas... Eu acho que ali a diretoria pensou, vamos dar um pouco mais de tempo, quando esses jogadores retornarem, ele vai conseguir melhorar o trabalho. E aí acaba o Paulista. Analisando o desempenho do time, não foi bom. O São Paulo não jogou bem no Campeonato Paulista. E aí... Não joga bem há bastante tempo, São poderia também ter tomado uma decisão, se assim quisesse, que vamos aproveitar essa janela, já que o São Paulo não chegou às finais, tem um tempo aí mínimo de preparação, algumas semanas, e troca. Tomou a decisão de manter. Agora, a bola está com a diretoria.
Porque se resolveu segurar e bancar o Zubeldia, tende a cobrar alguns jogadores. O Caleri, por exemplo, desperdiçou um pênalti. Esse é um cara para se falar. Mas vem mal há algum tempo. Esse ano nada e o ano passado também ficou devendo boa parte do Então, tempo. E às vezes é difícil para o treinador tomar a decisão sozinho. Inclusive do pênalti na Contra o Botafogo. Às vezes é difícil para um treinador tomar a decisão sozinho de barrar um cara do tamanho do Caleri. Então a diretoria, nesse momento, precisa dar esse respaldo interno e cobrar também os jogadores. E outra coisa, a gente tá falando de Lucas e de Oscar, o São Paulo vai precisar jogar sem eles. E hoje ficou evidente a falta de profundidade do elenco. Em termos de característica, tem faltado jogadores também para o Zubeldia em algumas posições. Então precisa ampliar essa profundidade de elenco. O São Paulo foi pouco agressivo, contando muito com a contratação do Oscar, que o Oscar supriria ali todas as carências, elevaria o patamar do time ainda. E o Oscar tem potencial para ser um jogador bola de ouro do Campeonato Brasileiro, mas ainda não entrou na rotação ideal, ainda não virou a chave do São Paulo. Mas ele é importante para articular o jogo, né? Muito, sem dúvida. Faz muita falta quando não joga. Mas, diante disso, para mim, hoje, a maior cobrança no São Paulo não tem que ser direcionada ao Zubeldia, mas sim a diretoria que tomou a decisão de bancá-lo, de manter, mesmo tendo a oportunidade de abreviar o trabalho, analisando o jogo, e preferiu não seguir assim, e agora precisa dar as opções para o treinador fazer o time jogar melhor. Eu concordo que hoje não tem como você julgar tanto a atuação do São Paulo quando ele não tem à disposição o Oscar e Lucas, mas é importante falar que essa insatisfação no torcedor, ela vem de jogos que ele também teve os dois. Ele teve à disposição e não atuou bem. São Paulo ele tem tido uma dificuldade muito grande de propor o jogo, de ser protagonista, de ter o jogo um pouco mais curto, de ter um repertório maior, de ter uma qualidade maior para criar quando enfrenta o adversário fechado e organizado. Mas hoje também, Dona, se o hoje era difícil. Não, e se o pênalti entra com muda a história do jogo. Muda a história do jogo. É diferente, não dá para você colocar só o Zubeldia como um culpado. Eu acho que ele merece críticas. Mas tem todo um cenário. De fato, isso está sendo alertado aqui há muito tempo. Eu acho que o time ideal do São Paulo, o time titular, onde está todo mundo, é um time forte. É o time forte, mas é que tá o problema, Dona. Mas quando você olha o elenco, então, quando você olha pro elenco, pro banco, você não tem hoje quem que tinha no banco? O Ferreirinha, que está sendo muito contestado. Muito contestado. Que, de fato, entrando no segundo tempo, os garotos também ali, o Matheus Alves, você ganhou mais agressividade e mais velocidade, porque ele optou por um time hoje lento, né? Time de um pouco mais de controle, né? 3 volantes ali, Marcos Antônio, o Alisson, 3 né? Luiz Gustavo, 3 zagueiros, só que erros. você está enfrentando um adversário fechado, só que você não tem velocidade, você não tem a criatividade que o Oscar te dá e a individualidade que o Lucas tem para rasgar uma defesa. Então você fica engessado, né? Você fica previsível, você fica dependente de uma bola parada, de um pênalti desperdiçado pelo Caleri, de cruzamento, e não sai muita coisa. Eu acho que o São Paulo ele volta até com outra cara no segundo tempo por conta das mudanças, porque aí ganhou um pouco mais de velocidade. Mas entra molecada. Entra molecada. E, aliás, mas é uma crítica que se faz a ele, mas né? o elenco Usar é curto. pouco Sim. e mal a molecada. Eu falei do caso do Rian, que é o mais famoso, o artilheiro da Copinha, mas o São Paulo tem uma leva de garotos e ele não é o primeiro a ser cobrado sobre isso. O Muricy, que é um técnico histórico no São Paulo, era cobrado sobre isso. Diziam que o Muricy não usava garotos. Então, acho que isso também é uma coisa que está pesando, principalmente do lado da diretoria, a pressão que vem em cima dele. E a gente não pode esquecer que agora tem uma sombra enorme sobre ele, que é a do Dorival, que não tinha antes. Não tinha no Vindo Paulista. Agora tem. Hoje, por exemplo, o Luciano saiu como titular. Sim. O Luciano é um cara que perdeu espaço, mas não correspondeu. Tanto é que foi substituído. E não gostou, não gostou de ter saído, mas ele correspondeu? Não correspondeu. Então, mas esse aqui é o problema. Já vamos colocar o trechinho do Zubeldia, foi até questionado sobre o Dorival. Falaram, né? Perguntar pro Zubeldia sobre o Dorival. Mas assim, é exatamente esse o ponto. 11, muito forte. São Paulo tem Campeonato Brasileiro, São Paulo tem Copa do Brasil, São Paulo tem Libertadores da América. Ele tem 11. Dos 11, vamos colocar lá. Caleri e Luciano, pela lógica, são titulares do time, certo? Sim. Esse ano, nenhum dos dois entregou. Caleri, o ano passado, a gente acabou de falar aqui, momentos cruciais, lembrou aqui o Eugênio. Também não entregou, tá devendo. Aí você tem o Oscar e o Lucas. Mas aí o Oscar e o Lucas
tem questão física, né? Não sei se aguenta o pique da remada, não sei como é que fica. O ano passado o Lucas também teve questões físicas, os caras agora tendo questões físicas também. Aí você olha pro banco. Pablo aí Maia você... também. Pablo Maia também fora. Aí você olha o Ferreirinha. Pô, Ferreirinha. Não, perderam a paciência com o Ferreirinha. Mas então eu vou tirar o Caleri, eu vou tirar o Luciano do time. Ah, então, mas quem eu ponho? Quem eu posso colocar? Sobra a garotada. Aí sobra a garotada. Aí você fala, pô, mas eu vou começar a colocar a garotada em jogo de Libertadores, jogo de mata-mata de Copa do Brasil. Aí você queima etapa, aí você queima o jogador. Cara, o elenco do São Paulo realmente é uma dificuldade. Não estou dizendo que o Zubeldia não comete seus erros, mas é uma dificuldade. Então, aí a gente vai para outra questão. São Paulo não tem orçamento para bater de frente com os maiores clubes hoje que estão montando time com de peso. Tanto que tem uma negociação com o Marenax. Sim. Que envolve a base, porque você precisa arrecadar. Sim. O dinheiro precisa entrar. Sim. Desculpa até te interromper. É importante falar uma questão. O Dorival hoje ele é muito pedido pela torcida porque ele foi o cara que conseguiu trazer o São Paulo de volta para um título importante do tamanho do São Paulo. Sim. Uma Copa do Brasil. Que era inédito. Só que o cenário do clube é esse que o Eugênio está falando. Não é um cenário de nadar de braçada financeiramente. Pelo contrário. Não, muito esforço, muita dificuldade para trazer jogadores pontuais. E ele consegue trazer o Oscar, tem um passado no clube, ele conseguiu... Vocês aceitariam ele de volta para o São Paulo, o Dorival? Claro que aceitaria. Não, só para saber sim. Né? O Marco eu não sei. O São Paulo tem técnico. Eu respeito sempre quem está no cargo, né? Sim, respeito o Dorival também que está no cargo. Para você tirar alguém, substituir, tem que fazer com ética, conhecimento. O dia que o Zubeldia sair do São Paulo, se sair, aí eu poderia pensar na questão do Dorival se então sair. Agora não, então agora ele vai ficar desempregado, então. Agora é problema dele. Mas logo alguém vai bater na porta do Dorival se ele sair da seleção. Se torna o principal aí. O Zubeldia só balança no São Paulo se o Dorival tiver desempregado. Arnaldo, falando em canal Arnaldo e Tironi, o Zubeldia me parece por um fio e me parece dependendo do que acontecer na quarta-feira. Pela primeira vez, ou assim, com mais força, teve xingamento de burro no estádio, teve vaia, depois do empate muito decepcionante do time contra o Sport. Acho que as cornetas da internet chegaram no estádio, né? São Paulo tinha uma estreia... vai pegar um time que tá voltando para a primeira divisão, estreia ideal em casa, né? Mas é aquilo, né, Tironi? Se você pega... Aí, 2 minutos de jogo, tô vendo isso aí, vamos ver, vamos observar. Você tem um lance, 2 minutos... O time do São Paulo, eu acho que o torcedor do São Paulo precisa entender o seguinte. O time do São Paulo, por esse ano, é muito limitado. O time do São Paulo, sem Lucas e Oscar, é limitado ao extremo. A escalação do São Paulo para esse jogo e o banco de reservas dão um pouco a noção do que será o São Paulo 2025. É o São Paulo menos 18 jogadores, 4 veteranos que chegaram. Além de tudo, tem essa questão, Tironi. O time do São Paulo sendo o titular com um monte de veteranos, a tendência de lesão é maior. A demora na recuperação é maior também. Né? Então, uma simples lesão do Oscar vai demorar umas 3 semanas. O Lucas bateu o joelho contra o Palmeiras, vai ficar 5 semanas fora. Esse é o São Paulo 2025. E, assim, o trabalho do Zubeldia, a gente compara. Muita gente... o trabalho do Zubeldia era muito melhor no ano passado. Claro, ele tinha 18 jogadores a mais. Até eu trabalho melhor com 18 jogadores a mais. Né? E o que a gente viu ali é uma limitação completa. Eu acho que aí tem uma questão que o Zubeldia talvez tenha demorado a perceber e seja hoje o clamor da galera, que é a utilização dos jovens da base campeões da Copinha. Como se eles fossem resolver todas as questões. Nesse jogo eles entraram bem. E eles acenderam a torcida. E reforçaram a crítica em relação ao Zubeldia. Né? Por que você não colocou esses moleques antes? Essa é a indagação. E ainda teve uma situação peculiar, que foi a entrada do Rian, xodó da torcida, faltando 2 minutos para acabar. Mas ele entrou porque teve uma concussão e o São Paulo teve direito a mais uma troca. Né? Então, tem uma situação... Os jovens, que são bons jogadores, eles não serão a solução, por exemplo, em Córdoba na quarta-feira. Agora, no Brasileiro,
eles vão acabar jogando mais vezes pela escassez de jogadores. Então eu vejo o elenco do São Paulo assim, uma base titular muito velha e um banco muito jovem. Não tem meio, né? Não tem jogadores no auge, não tem, porque um clube que não tem dinheiro nunca vai ter jogador no auge. Nunca vai contratar jogador de 25 anos, 26 anos. Esse é o São Paulo. Então, eu acho que a possibilidade da troca, ela cresce pela disponibilidade do Dorival, certo? E o Zubeldia, falando em sinceridade, isso é bom, né, Juca? Nas entrevistas, muitas dos estrangeiros, dos argentinos, sobretudo, ele responde muito bem a questão do Dorival. Ele falou, cara, Dorival, até que a seleção foi campeão aqui, ganhou um título inédito. É claro que ele é bem quisto aqui. É claro que muitos torcedores gostariam da volta do Dorival, que para mim não seria garantia nenhuma. Quando o Dorival foi técnico do São Paulo, a janela de contratações do São Paulo foi Lucas e Ramos Rodrigues. O Brasileirão do Dorival não foi nada demais. O Brasileirão do Dorival foi ruim. Foi ruim. Então não é uma garantia a troca, entende? Agora, com o Dorival na praça, claro que a pressão sobre o Zubeldia cresce. E acho que esse jogo da Argentina é bem complicado. Sempre foi, o São Paulo não ganha lá, né? E a Libertadores começa para o São Paulo, o brasileiro começou mal. E vamos ver como é que começa a Libertadores na quarta-feira. Vejo poucas opções, assim como no Fluminense. E pouco dinheiro. E, diferentemente do Fluminense, só para a gente fazer, os jogadores do São Paulo têm uma boa relação, os principais, com o Zubeldia. Não é que como o Mano Menezes construiu ou destruiu o ambiente do Fluminense. Então, acho que para decidir pela troca é preciso um mínimo de convicção, mesmo que o grito de burro tenha chegado às arquibancadas pela primeira vez. Eu vou passar a bola para o Mauro para falar também.